Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Picotti, estamos aqui em mais um Entre Elas, o nosso programa do Entre Linhas. Gostaria aqui de agradecer a você que está na nossa audiência hoje e deixar registrado aqui os nossos recados. Semana que vem começa a nossa EBJ, a grandiosa, gloriosa EBJ, que vem aí na próxima semana com temas incríveis, falando sobre nós termos raízes. E aonde estão fixadas as suas raízes? Como é que você tem cultivado as suas raízes, né? É um tema tão importante para nós, principalmente no mundo que vivemos. Sabermos onde estão as nossas raízes. Então, você que não fez a sua inscrição, não perca a oportunidade de estar ali, ouvindo a palavra do Senhor, com pessoas incríveis. E nós estaremos lá, né, Sara? Estaremos lá, com toda Certamente, certeza, minha amiga. esperando vocês. Oh, certamente. E também queremos Graças a deixar Deus por isso. aqui para vocês um convite para você que gosta de escrever. Está aberto aí o grande edital para que nós possamos enviar os nossos textos para os devocionais da UMADSE. Aí será lançado no Congresso Geral em janeiro o novo volume dos devocionais. Então, mande seu texto para a equipe do devocional. Se você tem alguma dúvida, chama a Fran, chama o Everton para tirar suas dúvidas, mas não deixe de enviar seus textos. Eles são preciosos e é uma forma de você eternizar seus pensamentos no mundo, né? E é isso que nós temos de recados para hoje. E convidamos você também a fazer parte do nosso grupo Entre Linhas. Venha participar do nosso grupo, venha fazer parte das nossas leituras. Leitura em conjunto sempre agrega para as nossas vidas e nos traz um pensamento crítico, nos tira de uma zona de conforto e muitas vezes nos traz aí necessidade de mudança, abre os nossos olhos para as necessidades de mudança. E dando prosseguimento ao nosso Entre Elas de hoje, nós temos aí uma pauta muito perturbadora, não é mesmo, Sara? Nós A estávamos minha aí... resposta eu replico, certamente. Meu Deus. Nós estávamos aqui conversando e é um tema difícil, o Deus que protege as mulheres. E, infelizmente, nos últimos dias nós acabamos tendo acesso a notícias sobre um caso de violência que não aconteceu aqui no Brasil, mas que tem havido uma repercussão muito grande aqui no nosso país em relação à violência contra uma mulher. E após essa denúncia dessa mulher, outras mulheres vieram à tona para trazer relatos sobre seus casos de violência. E vejam que é uma situação que acontece, e infelizmente as estatísticas nos falam que a cada 24 horas, pelo menos 8 mulheres são vítimas de algum tipo de violência. Então, infelizmente, é uma questão que exige de nós atenção, mas também exige de nosso conhecimento, para que nós possamos enfrentar isso de uma maneira que seja bíblica, mas que também corresponda a buscarmos o amparo e a justiça, e, enfim, todos os meios que nós possamos ter de acesso a essas informações. E aí, Sara, como que a gente pode olhar para a Bíblia, falar sobre o Deus que defende as mulheres, estarmos diante de um caso de violência? Como é que a Bíblia retrata disso? Como é que a palavra do Senhor nos resguarda? É delicadíssimo a gente entrar nessas questões, inclusive, Bruna, quando a gente ministra para mulheres num ambiente comum, seja num culto, seja num congresso, seja num retiro, né, nestas reuniões, né, de mulheres lideradas por mulheres, a gente sempre está falando para alguém que tem ali uma ferida profunda. Então, temas como família, o sucesso familiar, vamos dizer assim, ainda sem entrar na questão da violência contra a mulher, torna-se um tema extremamente delicado, uma vez que as pessoas não estão vivendo um padrão satisfatório de saúde familiar.
certo? Então, assim, como que a gente vai falar a respeito dessa estrutura da família, quando nós estamos diante de um cenário caótico de famílias desestruturadas, né? Como que nós vamos falar a respeito de um Deus que sim, definitivamente protege as mulheres, ama, né, a sua criação, quando nós estamos diante de pessoas extremamente feridas em situação, às vezes assim, olha, com a alma dilacerada, com o corpo ferido, com diversas interrogações na cabeça, na mente, no coração, algumas dizendo, vou tirar a minha vida. Então, torna-se um desafio. Eu encontro uma chave para isso, Bruninha, que é o fato de que Deus não é responsável pelo mal moral produzido no coração das pessoas, isso é um ponto. De forma que nada muda aquele padrão que Deus estabeleceu. Outro dia, uma amiga, uma pessoa X na internet me procurou, ela disse, como é que eu vou falar, pregar, a palavra está me confrontando a respeito da submissão, quando eu vi dentro do meu lar, cresci dentro de um lar que havia violência, né, de um lar em que a submissão fez com que a minha mãe fosse uma mulher profundamente ferida, isso a submissão no ponto de vista da pessoa ferida. Eu disse, nada muda o padrão daquilo que Deus fez. Se há corrupção, se há distorção, se existe violência, não tem a ver com Deus. Então, todo o cenário caótico que a gente possa estar vendo, vivendo, experimentando, não muda aquele padrão da criação de Deus. Deus criou a mulher para ser amada, respeitada. Deus criou o ser humano para para estar na bênção, para compartilhar a bênção da presença, da companhia de Deus. Deus não fez o homem para o caos. Então, as pessoas estão replicando as suas misérias, as suas podridões, as suas imoralidades. De repente, uma barreira terrível se coloca entre o ser humano e Deus, né? De alguma forma, atribuindo para Deus todo esse insucesso, fracasso, miséria, todo esse caos. Não, Deus não tem nada a ver com as perversidades que estão sendo replicadas, fazendo com que as pessoas sejam jogadas, né, lá naquele abismo onde parece que não tem mais esperança. Não, Deus não. Então, sempre que alguém precisa entender como realmente Deus ama, a gente precisa olhar para o padrão bíblico. E como alguém que escala aí uma montanha dos escombros, né, de escombros, de impossibilidades, olhar para Deus, encontrar o seu lugar no coração de Deus, acho que é a melhor forma da gente entender que se as pessoas se corromperam, Deus não mudou aquele padrão de amor pelo ser humano. Certo, Bruninha? Eu passo para você agora, daí já entro no... Qual é o padrão bíblico de Deus para a mulher? Então, vamos lá para a palavra. Antes, tá contigo, quando a gente amiga. olha, né, a questão do pecado entrando no mundo, trazendo aí, revelando o pior de nós, e Deus vindo através de Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz para nos redimir dos nossos pecados, eu acredito que existe um trabalho muito grande a ser feito dentro de nós, enquanto homens, enquanto mulheres e também em relação aos homens, de pedido a Deus de restauração da nossa natureza, de uma busca por uma natureza real, da nossa identidade. Uma natureza Exatamente. que venha corresponder a uma natureza de filhos e filhas de Deus, uma natureza que venha corresponder para nós ao caráter de Cristo realmente, porque enquanto nós nos convertemos e esperamos apenas que Deus restaure, que alguns pecados morais, né, sejam apenas restaurados, mas todos os dias nós precisamos de uma restauração profunda, de que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós e que nós venhamos a desenvolver o fruto do Espírito, principalmente o domínio próprio, tanto para homens quanto para mulheres. Verdade. É um fruto que precisa ser desenvolvido dentro de nós. E então,
E quando eu também olhando em relação ao pecado, o pecado traz também o pior de nós em relação ao egoísmo, né? A gente deixa de olhar o nosso outro, o ser humano que está diante de nós como um semelhante. E aí, quando nós olhamos ali já em Gênesis, né? A história de Caim e Abel, quando há aquele primeiro homicídio ali relatado da palavra do Senhor, ao primeiro desvirtuamento de eu não conseguir olhar para um outro ser humano como um meu semelhante, né? Como alguém que é humano como eu, que é alcançado pelo amor de Deus assim como eu, e que também precisa e é carente da misericórdia do Senhor, e que também faz parte, e é o que eu preciso respeitar o espaço dele, né? Então, quando nós pensamos em amor ao próximo, muitas vezes a gente deixa de olhar para o próximo e ver que ele é uma extensão de nós também, é um outro ser humano que também precisa receber um olhar de respeito, né? O principal, de respeito, entender que cada um tem seu espaço e que nós precisamos tratar uns aos outros de maneira respeitosa. Eu quero me referir daqui a pouco ao Gênesis também, mas vamos lá, a gente está falando desse retorno à identidade, aquele padrão que Deus sempre desejou para nós. Então, primeiro ponto, eu sempre coloco isso, a despeito da dor mais profunda, mais intensa, do caos mais, ou do crime mais hediondo, o que Deus projetou não foi esse crime, não foi essa violência, né? Então, a gente sempre fala, claro, que isso é uma questão teológica, passível de não sei quantas discussões, mas vamos à realidade, o mal moral, a gente sabe, isso aí é uma coisa que emana de Satanás. O mal, desastre, são, na verdade, porque eu estou aqui lembrando, né, eu estou conversando e lembrando do texto de Isaías 45, quando Deus fala a respeito do mal. Então, nós estamos falando dos desastres, das calamidades, isso é um outro ponto, nem vou entrar nesse mérito nessa questão. Mas o fato é que o padrão de Deus de excelência para o ser humano não mudou, a respeito de qualquer desgraça que possa estar acontecendo. Então, vamos nos enxergar na palavra como esse. Eu sempre entendo que no momento em que a mulher conseguir entender que ela é a essência feminina, e a gente já falou isso aqui outras vezes nos programas Entre Elas, do Entre Linhas, né? Se a gente puder ter a visão correta de quem nós somos, enquanto criaturas, né? Imagem e semelhança de Deus, nós mulheres, sabe, gente, muitas das mentiras de Satanás também caem por terra. Eu consigo entender pela palavra porque um extremo, eu não vou falar do homem, não estou falando do homem enquanto macho, ok? Masculinidade, eu estou falando desse ódio de Satanás contra a mulher, tá? Não estou colocando a figura masculina, mas eu estou falando de um ódio diabólico contra a figura da mulher, porque, em essência, a mulher revela algo do caráter de Deus, isso é belíssimo, isso é glorioso, isso é santo, isso é maravilhoso. Eu não estou, com a explicação que eu vou fazer agora, espiritualizando o corpo feminino, não é essa a questão, tá? Mas vejam só como que a essência feminina nos remete ao caráter de Deus. Primeiro, da expressão que Deus nomeou a mulher quando ela criou. Aqui em outra ocasião, mas precisamos replicar, falar a verdade de quem é a mulher, de como a mulher nasceu dentro do coração de Deus e nesta voz criadora de Deus desde o Gênesis, Var, a palavra criadora de Deus. Ele disse uma expressão para designar a mulher, e não Ixá, que é a palavra que a gente conhece, está aí na internet, que todo mundo fala, um monte, às vezes sem ter conhecimento da palavra Ixá. Ixá, mas a palavra que Deus nomeou na construção da mulher foi Ezer Knegdo, de duas raízes. Ezer, que significa auxílio, socorro, ajuda, certo? E um auxílio, um socorro, uma ajuda que vem da parte, sempre que essa palavra é lida, estudada no Antigo Testamento, sempre que você lê a respeito do auxílio do socorro no Antigo Testamento, você vai ver essa palavra
socorro de Deus para a humanidade, socorro de Deus para o seu povo. Ele dá auxílio tal como ele mesmo é para a humanidade. Agora, vamos só esclarecer aqui, abrir um parênteses, a mulher não carrega tudo sozinha nas costas, ela é socorro, ela é auxílio, né? Aí nós temos a segunda palavra, knigdo, é como que diante dele. Exclusivamente nesse capítulo do Gênesis, nós temos a palavra negid, ok? A terminação do aí, knigdo, está falando, referindo-se especificamente ao homem, tá? O homem, e nós entendemos outra questão teológica, e a gente não vai entrar nessa discussão, mas em Adão, Deus criou a humanidade. Então, a mulher é a contraparte do homem. São faces que se olham. É bonito, é poético, sempre digo dizer que a mulher, ela foi tirada da costela, ó, para andar ao lado do homem, né? Sela, mas até tsela, costela do hebraico, até a palavra tsela me lembra o relacional, porque eu encontro de novo essa palavra no Antigo Testamento, quando Deus mandou Moisés erguer tsela, as paredes, as tábuas, costela do tabernáculo. Quando aquelas paredes do tabernáculo estavam erguidas, olha que coisa mais singular, gente, sobre bases de prata, e as bases de prata da obra gloriosa do tabernáculo representam a obra expiatória de Cristo. Quando Moisés, um tipo de Cristo, colocava aquelas paredes, Sela, Amishkan, parede do tabernáculo, o lado, face, parede do tabernáculo erguida sobre as bases de prata, sobre aquela estrutura descia a glória de Deus. Isso é maravilhoso. Então, esse é o plano, é o projeto de Deus para o casamento, para estes lados, face, para estas paredes erguidas. Esse é o projeto de Deus, que as paredes estejam erguidas sobre a obra expiatória de Cristo, e que sobre estas paredes erguidas, homem e mulher, a presença de Deus, né, possa descer, e que entre estas paredes haja comunhão com Deus, a presença de Deus seja uma realidade. Isso é maravilhoso, é singular. Então, a mulher é tsela, costela, mas ainda assim, a palavra neged fala da contraparte, quase como se fosse a ideia de oposição, só para você entender. Não estou falando da mulher rixosa, gente. Eu estou dizendo algo que já expliquei aqui, que o homem precisa enxergar na mulher aquilo que não vê nele. Estou falando de um encontro de faces. Estou falando de relacionamento. Esse é o padrão maravilhoso. Então, desde essa simples explicação, você pode entender o quanto a mulher reflete na sua essência acerca do caráter de Deus. Dois outros pontos que também já expliquei aqui no nosso querido programa Entre Elas, né? A palavra rechem, ou rechem, útero, é a mesma palavra que designa misericórdia. Útero e misericórdia, gente, ninguém sente misericórdia da boca para fora, é coisa das entranhas, é a possibilidade de gerar. Se você apelar agora para a antropologia, sempre cito o nome, né, da querida doutora Litzy Meyer, PhD em antropologia e história, a doutora Litzy explica muito bem que nas culturas muito antigas, a mulher era um ser venerado, adorado, justamente pela um dos motivos, a capacidade de gerar. Meu Deus, que poder é esse que o ser humano tem? Gente, existem questões que ninguém nunca vai poder mudar. A mulher está profundamente conectada à obra da redenção. Meu Deus, isso é claro. É só olhar para o proto-evangelho, né? Meu Deus, como é que a gente não pensa nisso? Gênesis 3,15 é o proto-evangelho. Depois, daí a euforia de Eva, né, dizendo, Canite, quando ela deu à luz Caim adquiriu um homem com a ajuda do Senhor, porque ela sabia que era através de gerar um filho que a sua redenção viria. Ela só não sabia do processo, beleza? Depois nós temos Maria envolvida, mas muito antes de Maria, diversas mulheres, meu Deus do céu, que fizeram parte da obra da redenção. Olhem para Cifrá, Puá, as parteiras no Egito, né, que temeram a Deus e não mataram os meninos. Coisa linda, maravilhosa para se aprender na palavra. Gente, a mulher gera.
O nome Shad, da palavra, a raiz, né? Shad, literalmente quer dizer peito, seio, mama. Essa palavra compõe o nome Shaddai, né? E Deus se revelou a Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai, quer dizer o Deus que nutre, que supre, dai de forma suficiente toda a necessidade daquela nação, bebê que ele estava fazendo, né, nascer, com a proteção dos braços, a proximidade do olhar. Finalmente, agora, em resumo, queridas mulheres que nos ouvem, existe muito mais de Deus na tua essência do que você pode imaginar, do que você possa imaginar. Então, aquilo que revela Deus na Terra é ou não é alvo de Satanás para a destruição. Oh! Bruna, eu passo um pouquinho para você agora, daqui a pouco voltamos nessa reflexão aqui, porque ainda quero falar da violência, da questão da violência aqui no Gênesis. Está contigo, minha amiga. Quando a gente olha, então, para uma situação dessa, né, dessa profundidade do que é ser mulher, nos outros programas nós falamos também sobre a importância do gerar, de dar a vida, que é algo que somente nós, mulheres, temos. E quando nós falamos de violência, muitas vezes corrompe todos esses princípios que Deus trouxe para nós mulheres. Quando você falava na questão de Shaddai, né, da mulher ser aquela que do Deus que provê e da mulher ser aquela que amamenta e tudo. Veja como existe muitas vezes uma deturpação disso, né? Muitas mulheres buscando muito ser provedora, mas não uma provedora no sentido de alimentação apenas naquele momento, mas ser a cabeça de um lar e trazer isso para dentro de um lar, e muitas vezes geram alguns embates. E não estou dizendo jamais que a violência vai justificar qualquer coisa em relação a isso, né? A violência nunca é uma resposta, jamais será, né? Não revela o caráter de Deus, mas veja como surgem algumas situações que trazem conflito à imagem do que o Senhor criou. E aí, quando a gente olha essa destruição, esse desejo de destruir as mulheres, essa questão de uma visão muitas vezes errada sobre as mulheres, quando nós olhamos para a história, né? Nós conversávamos até esses dias sobre as questões históricas, né? Que a mulher, principalmente no período romano, juridicamente, ela não era tida como um ser com direitos. Ela era vista... Nem no período grego, nem no a gente precisa explicar isso, Ela não, né? As mulheres não tinham direitos. E e é muito horrível você olhar isso, né? Porque as mulheres, né, principalmente nos períodos aí gregos, Idade Média, lá que vem depois, lá no Renascimento, na Revolução Francesa, depois da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, que as mulheres passam a ter algum direito, mas até então as mulheres tinham pouquíssimos ou nulos direitos, e quando nós olhamos para pouquíssimos ou nulos direitos, é que período grego, período romano, elas eram comparadas aos animais e aos escravos. Ou seja, exatamente, não tinha forma de uma mulher se expressar nesses períodos. Então, elas não tinham voz, não tinham quem as defendia, e a Bíblia, ela traz várias legislações de proteção às mulheres. É isso que precisa ficar muito claro na mente das pessoas, sem preguiça de estudar, né, Bruna? Digamos a verdade. Sem preguiça de estudar, certo? Então, assim, quem também me abriu os olhos, e foi muito legal ter entrado em contato com a doutora Lídice, porque ela vem, assim, abrindo luz, colocando luz sobre a palavra para estudos, né? Então, vamos analisar como é que era a liberdade que a mulher tinha no Antigo Testamento. Uma coisa é fato, não dá para pegar a lente do ano 2024, depois de Cristo, ou, se alguém aqui acha melhor dizer como os acadêmicos, da Era Comum, para mim é depois de Cristo, de qualquer forma, ano 2024, né? Que é essa lente impregnada de ideologia e olhar o texto sagrado para uma história milenar. Isso é
na minha opinião, quase uma infâmia, né? Então, a gente precisa olhar a história como ela é, respeitando todo o contexto cultural lá de trás. Sim, havia liberdade para a mulher, e um pouco de estudo na palavra vai mostrar isso. Mas, em linhas muito gerais, vamos contar a história da mulher no Antigo Testamento, em linhas muito gerais, tá? Nós temos lá nos Juízes, uma juíza, Débora. Nós temos, olha, ainda antes da época dos patriarcas, nós temos uma Diná que diz, eu vou lá na cidade, tá bom? E daí acontece algo assim muito terrível com Diná, ok? Mas ela tinha a liberdade de ir e vir, certo? Nós temos aí importância dada às matriarcas de Israel. Bom, para alguns, Sara, né, da raiz Sara, princesa, é que confere um título, vamos dizer assim, a Abraão, tanto quanto a sua cunhada Milca, né, a esposa de Naor, de Malca, rainha, que também confere um título ao seu esposo. Enfim, toda essa questão é uma questão de estudos, só estou trazendo vocês, puxando a memória. Desde lá de trás, aí nós temos mulheres, ainda na época dos juízes, né, que construíram, temos uma juíza, nós temos mulheres que construíram cidades, tem uma mulher registrada no texto sagrado que construiu 3 cidades, então a gente precisa olhar para esses detalhes, sim. Nós temos uma Ruth, por exemplo, uma moabita que restaurou uma história, um nome, né, que deu aí sequência. Nós temos uma Tamar, que pela sua ousadia, ela também dá para ela mesma o direito de continuar a sua história. Essa questão machismo, bom, diante daquilo que eu coloquei a respeito da essência feminina para Deus, do que a essência feminina é, e considerando que o mal está agindo na Terra há muitos séculos, então não é difícil de entender que durante de tempos em tempos e de épocas em épocas essa violência ela é uma realidade. Eu ainda quero falar da violência que nasce lá no Gênesis. Nós temos uma Esther que salva uma nação. Estrategicamente, habilidosamente, ok. Mas aí nós chegamos, né, a história vai trazendo a gente lá para o período do cativeiro babilônico. Esse é o período crítico, muito crítico para a história da mulher. Porque qual é a mentalidade do povo? A mulher, o comportamento feminino que está apontado lá no livro dos profetas, isso é um caso à parte, isso é uma pregação à parte, né? Elas foram corresponsáveis pela queda moral religiosa de Israel. Então, os senhores da época vão tomar as suas atitudes. Tudo muda para o contexto feminino dentro no período do cativeiro babilônico. E não só para as mulheres, mas muda a religião, muda a teologia, muda o status, muda tudo para Israel. Né? A história de Israel ela é contada período do primeiro templo, período do segundo templo. De tão grave é o acontecimento cativeiro babilônico. Certo. Depois do cativeiro babilônico, a liberdade que as mulheres tinham foi embora. Ok? Aí nós temos o período da dominação persa, e depois de Babilônia. Aí nós temos o período da dominação grega, gente. Como é que a gente pode falar, entender a história da mulher no Antigo Testamento se a gente não tiver a condição mínima de entender que não foi Deus que criou essa desgraça toda com relação ao comportamento feminino, mas a gente herdou isso da cultura grega quando a mulher, de fato, descendia, a melhorzinha, gente, dentro da cultura grega, descendia de uma abelha. Olha que fofa, né? Aquela que era doce, caráter doce, descendia de uma abelha. Então, até a prostituição foi legalizada. E toda essa herança cultural está sendo arrastada. Quando a gente chega na época da geração do primeiro século, período do domínio do Império Romano, como é que a gente vai analisar a história da mulher? A mulher era tratada de uma forma, era que tinha um pouquinho mais de liberdade nas cortes, né, nos espaços romanos, lá na Galileia, na Judéia, lá no Oriente Médio, certo? Aí nós temos a mulher, a grega, que era tratada também dentro da sua cultura, e as hebreias, que também tinham o seu tratamento extremamente rígido, por conta de toda essa herança cultural que teve uma reviravolta extraordinária no período do cativeiro babilônico. Resumo da ópera: quando a gente chega na geração do primeiro século, quem restaura a dignidade da mulher?
Jesus, sem dúvida nenhuma. Se a gente observar o Novo Testamento, as parábolas de Jesus, enfim, ele sempre coloca entre uma parábola com protagonista masculino e outra com protagonista masculino, no meio, uma parábola com protagonista feminino. É só olhar para Atos dos Apóstolos que a gente, então, vai entender a importância das mulheres nesse contexto do nascimento do cristianismo ou da igreja do primeiro século. Bem, dito isso, a gente ainda não tocou no tema, na ferida, que é a questão da violência contra a mulher. Eu coloquei aqui, gente, em linhas gerais, a história da mulher no Antigo Testamento para esclarecer algo. Esse mal moral contra as mulheres, essa violência nunca partiu de Deus, ele definitivamente é o Deus que ama e que protege as mulheres. Ele se preocupou com Agar quando ninguém mais se preocupava. Ele escolheu habilmente mulheres. Ele escolheu estrategicamente obra da redenção. Elas estavam lá no nascimento da igreja cristã primitiva. Jesus deu dignidade para a figura feminina. Lembra quando ele contou a parábola do reino de Deus? Né? Quando os espectadores, possivelmente ali na maioria homens, ele trouxe todo mundo para um ambiente feminino. Ele colocou as pessoas lá dentro de uma cozinha, porque uma mulher sabe o que é um fermento numa massa. Coisa maravilhosa isso. Jesus restaurou a dignidade da mulher. Isso precisa ficar claro na mente, no coração da mulher que sim, sofre violência, que sofreu, que agora deve estar se perguntando, meu Deus, essa conversa toda, me diz aí, Deus me ama? Se ele me ama, por que ele permitiu? Irmãos, irmãs, nós estamos num mundo onde o pecado domina. Isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver com as estratégias malignas. E se a Bruna não quiser me interromper agora, eu vou lá para o Gênesis. Gostaria de dizer para vocês, mas se quiser pode me interromper, Bruninha. Lembrar, fazer menção daquela geração noélica, a geração de Noé. Alguma coisa muito terrível acontece naquela geração, que a humanidade está se multiplicando, mas de uma forma extremamente violenta. Tá? Quando lá no capítulo de número 6, é um capítulo de difícil interpretação, a palavra diz assim, que os Bnei Elohim, os filhos de Deus, né? Olha só que complicado entender isso. Eles se relacionaram com Et Benot Adam, com as filhas de Adão. O que isso quer dizer, meu Deus? Então, a gente sempre tem ali 3 possibilidades, eu gosto de aprender com o pensamento judaico a esse respeito. Para a maioria dos cristãos, aquele momento trata-se da geração piedosa de Sete, quer dizer, de um Shet, né, do filho que Deus deu em lugar de Abel, a geração piedosa, se relacionando com as filhas de Caim, o que seria aí um jugo desigual, o que já é problemático. Fique atenta ao jugo desigual, por favor. Fique atenta ao jugo desigual. Não caia nisso, porque a palavra já te auxilia com relação a isso. Mas, bem, no pensamento judaico da maioria dos rabinos, a palavra Bnei Elohim, porque o nome Elohim sempre está de alguma forma conectado à questão do juízo, então eles entendem que aqueles eram filhos de homens importantes, filhos de juízes, filhos de autoridades, pessoas, homens que deveriam guardar, zelar pelo bem-estar dos outros, mas eles se relacionam com as mulheres que eles querem. O que isso quer dizer? Que eles olham para alguém, desejou, cobiçou, e às custas de violência tem as mulheres que eles querem, porque o texto diz isso, aquela que eles queriam, né? Então, o que está acontecendo? Relacionamentos extremamente violentos. E isso partindo de quem? Dos homens, né? É a cobiça, gente, é aquilo que a palavra diz, é a cobiça, sempre a cobiça, sempre a cobiça, sempre a cobiça dos olhos, a concupiscência da carne. E aquilo faz com que a violência se prolifere de uma forma extraordinária. Então, nós temos o perfil traçado da geração noélica.
Pessoas que mantêm essa forma de violência, inclusive sexual, né? Relacionamentos que deveriam ser puros estão sendo mantidos através da violência. A violência chegou, então, a níveis absurdos e inimagináveis para nós aqui nesse ano 2024, embora os acontecimentos de hoje também deixam a gente sem palavras. O fato é que desde o Gênesis essa violência já está registrada e Deus não escondeu isso de nós. Bruna, querida, por favor. Quando a gente olha, não só na geração noélica, depois quando a gente olha a questão de Sodoma e Gomorra também, essa promiscuidade, e aí você falou a palavra certa, essa cobiça, né? Esse olhar para a mulher como um objeto, né? Não como, e aí a gente volta lá na discussão do início, né, da nossa conversa. A falta que tem dentro do ser humano de olhar o outro ser humano como uma extensão de si, como um outro ser humano. Uma mulher não é um objeto. Uma mulher é uma criação de Deus. Ela é única. Todas nós somos únicas, somos incomparáveis. E quando nós vemos que esse sentimento de cobiça invade os corações, e aí nós temos essa questão da objetificação da mulher, né? Esse olhar para a mulher como um objeto, esse olhar para a mulher como um desejo de cobiça, como um sentimento ruim, né? Não um sentimento de conquista, porque a conquista fala de alguém que está cortejando uma outra mulher, mas no sentido de se esta mulher não me pertencer, não pertence a mais ninguém. Esse desejo impulsivo que revela um caráter animalesco, muitas vezes, de pertencimento, né? E aí nós olhamos isso ferindo completamente aquilo que Deus cria. Então, hoje, quando a gente olha para o cenário de violência da mulher, nós precisamos ter em mente que há uma necessidade de que homens e homens, tanto os que fazem parte do vínculo familiar, como amigos, como pessoas que trabalham junto com mulheres, eles não tenham um olhar como uma pessoa desprezível, mas sim como uma extensão de si, como um outro semelhante, como alguém que também é imagem e semelhança de Deus. E o grande problema é que muitas mulheres sofrem os seus dilemas calada, não trazem para fora, porque muitas vezes não se sentem acolhidas por outras mulheres, não encontram um ambiente de acolhimento. E é importante a gente dizer, quando você falava assim, né, cuidado e olhe muito bem, né, o caráter com quem você se relaciona, porque hoje nós vemos que existe, juridicamente falando, várias formas de proteção à mulher que precisaram ser criadas justamente por essa questão dessa objetificação, de olhar a mulher como um objeto e de necessidade de proteção delas. E aqui no Brasil nós temos vários instrumentos protetivos, o mais conhecido é a Lei Maria da Penha, que foi criada justamente para trazer um instrumento de proteção às mulheres, mas veja, e específico para as mulheres, mas veja que ainda existindo meios de tentar coibir a violência, meios de você tentar inibir que a violência se espalhe contra a mulher, ainda é muito forte. E sob vários aspectos que não são justificáveis. Normalmente, a violência ela não é justificada em nenhum momento. E dentro desse cenário de violência contra a mulher, muitas mulheres não sabem que às vezes estão sofrendo uma violência dentro de casa. Porque não é só o espancamento que é uma forma de violência, não é só a questão da violência sexual, da consumação de um ato sexual em si, mas é a tentativa, que a gente chama de ato libidinoso, que é aquela tentativa. A mão que toca em lugares que não deveria tocar, a pessoa que está dentro do ônibus, e muitas vezes os ônibus lotados, eles favorecem muito que essas pessoas que têm essa mentalidade animalesca, vamos dizer assim. Mas a palavra é essa, Bruna, é essa animalidade,
sabe, essa coisa animalesca. E você me perdoe, por favor, te interromper, antes que eu me esqueça, né? Bruna, as pessoas estão colocando um dispositivo de autodestruição na sociedade, é isso que a gente está vendo. Debaixo desta filosofia que impera, né? Eu quero, eu tenho. Eu desejo, eu faço. Né? Então, é assim, existe uma liberdade debaixo da qual a liberdade para pecar aprisiona, essa é que é a verdade, esse é um dispositivo de autodestruição. Né? Então, as pessoas estão se autodestruindo. Quanto mais a gente tiver da essência e do caráter de Deus de fato na nossa vida, é por isso, Bruna, que você colocou, é quando a gente obtém algum sucesso nessa luta, tá? Porque você colocou uma coisa muito importante, a gente tem lei e ainda assim não resolve. Por que não resolve? Porque nós estamos vivendo uma falsa cosmovisão bíblica, certo? Porque só há uma forma de sair dessa animalidade, do comportamento animalesco e de apagar esse dispositivo de autodestruição que a humanidade, que a sociedade coloca no seu meio. Eu quero, eu faço. Eu vivo como eu quero. Aquela frase que chega a ser ridícula, desculpe, minha regra, meu corpo, minhas regras, né? Como se os nossos atos não fossem ter impacto na vida dos outros. E aqui eu relaciono com aquilo que você disse por 2 vezes um pouco antes. O próximo é uma extensão de você, então pare com isso de minha vida, minhas regras, porque vocês estão deixando, as pessoas, nós estamos deixando impacto na humanidade. A gente está todo dia indo lá e acendendo esse dispositivo de autodestruição. Essa animalidade, né, só vai sair do nosso meio quando a gente for transformado e tiver um caráter de Cristo. Pronto, é isso e acabou, né? Porque as leis por si só não bastam. Se bastassem, ó, que bonito, o mundo, né, seria outro. É exatamente isso que você falou. Se bastassem, o mundo seria outro. Se bastasse, e a gente precisa trazer a ciência e de mulheres que estão na igreja, que acham que isso não acontece dentro da igreja, mas sim, infelizmente, acontece. Porque a igreja é formada por seres humanos pecaminosos que não abriram muitas vezes seu coração para uma restauração do seu caráter. A igreja é formada por seres humanos que muitas vezes não abriram seu coração para uma transformação do caráter. Não deixaram. Decorei as palavras agora. Não deixaram com que Cristo, como a Sara comentou lá no começo, tratasse as suas humanidades, as suas amarguras de alma, e que deixam por si só o seu instinto selvagem tratar o seu próximo, a sua próxima, como um objeto. E isso não é bíblico, isso fere o caráter de Deus. Se você, mulher que está ouvindo, tiver sobre uma relação nesse nível, dentro da igreja, não importa quem seja, você precisa denunciar. Você precisa denunciar. E nós precisamos encorajar mulheres da igreja que denunciem e tomem as medidas necessárias, porque a lei, ela existe, e Deus deixou os homens para que fizessem as leis. Deus deu as leis Deus deu a sapiência para os homens criar as leis. Deus deu a sabedoria para que os homens criassem as leis. E se existe uma lei Maria da Penha hoje, se existe a ampliação do Código Penal com a questão do crime de stalking, que é essa perseguição reiterada em redes sociais, por WhatsApp, da pessoa ficar nessa perseguição de eu preciso, eu desejo você, e essa ameaça, você precisa. Porque, assim, uma coisa é nós tratarmos isso enquanto um pecado e olharmos isso enquanto uma justiça humana. Você precisa denunciar. Mas crime é crime, e não crime tem que ser tratado como crime, né? E já que a gente está falando de convivência, de casais, de famílias, gente, é uma hierarquia. Existe casamento sem vida? Que casamento ou que união, né? Existe sem a vida. Tá aqui, ó. A hierarquia é essa. Sem a vida, como é que tem união como? Existe aliança como? É preciso ter vida para ter aliança. E a vida tem de ser, sim, preservada. E crime tem de ser tratado como crime. Ok? É uma coisa assim... A gente precisa... Nós precisamos entender que
O Senhor perdoa os nossos pecados, mas as consequências dos nossos pecados precisam ser suportadas por nós. Deus vai perdoar o estuprador, Deus vai perdoar o homem violento, porém as consequências do seu pecado, ele precisará arcar com isso. E Sim. enquanto nós nos calamos de não denunciar, de tratar isso, não, eu preciso orar sobre isso, Deus já te deu a resposta. Denuncie. Mas é difícil. Hoje em Curitiba, né? Nós estamos falando aqui de Curitiba, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, ali no bairro Boa Vista, onde abriga mulheres que são vítimas de violência. E eu estou dizendo de violência não a física, porque a física é o extremo, mas tem a verbal, a psicológica, que ela é muito pior. De uma manipulação emocional da mulher, a violência moral, de inventar mentiras, de manipular informações, de falar mal da mulher, de trazer, e isso a gente está falando da questão principalmente da convivência, né, do namorado, do marido, do filho, do neto, porque nós muitas vezes pensamos só na relação de casais, mas isso pode se operar também entre pai e filho, filha, entre irmãos, entre neto e avós. Então, precisa existir uma abertura dos nossos olhos em relação a, não é só a violência física, é a violência emocional, é a violência moral e também a violência financeira, a violência patrimonial, o não deixar usar o cartão de crédito, o controle excessivo sobre o que está comprando, sobre, claro que pode existir dentro da família uma questão de um controle financeiro, mas esse controle financeiro excessivo que traz muitas vezes restrição a sair, a poder dirigir um carro, e nós não podemos aceitar. E assim, sendo bem claro e não sendo uma pessoa chata, nós não podemos aceitar brincadeiras que diminuam mulheres. Se você eu sou uma pessoa chata que muitas vezes tô lá dentro de um carro e algum homem que está comigo, às vezes faz a brincadeira, que alguém dirigiu de maneira errada ali na frente e falou, só pode ser mulher. Não, só pode ser um ser humano. Porque todos os seres humanos estão fadados a erros. E nós não podemos aceitar brincadeiras que venham diminuindo a mulher, porque a gente vai abrindo a legalidade para que uma brincadeira de, uma mulher não dirige bem, uma mulher não faz isso bem, desqualificando as mulheres, porque mulher só serve para um tipo de atividades e não pode exercer outros tipos de atividades. Isso não pode se fazer parte de uma pauta de cristãos. Nós sabemos que existem limitações, mas nós não podemos trazer maneiras com que as mulheres todos os dias se sintam diminuídas, porque no final das contas, nós somos criaturas de Deus. E quem aqui, assim, não cabe a mim e a ninguém dizer quem é melhor ou quem é pior. Nós somos diferentes na questão do nosso gênero em relação aos homens, mas nós precisamos entender que somos iguais perante Deus e como criaturas de Deus. Exatamente. Não cabe a nós a gente dizer que uma mulher não é boa, não é uma boa motorista, fazer uma piada tão triste como essa, né? Bom, eu vou fazer uma brincadeira que agora, quando a gente chega nesse momento, Bruna, eu guardo para mim a convicção de que vejo diariamente no trânsito muito homem fazer bobagem. Eu guardo a convicção da motorista que eu sou, pronto, só para descontrair um pouquinho. Mas é importante demais, Bruna, essa questão da aceitação, né? Das palavras negativas, e isso tem levado mulheres à ruína emocional, e eu sempre entendo que a gente precisa virar uma chave na nossa mente e entender que você é aquilo que Deus fez de você, você é aquilo que a palavra diz que você é, né? Quando você diz assim, denuncie, eu lembro que na lei Deus previu isso. Olha, se uma mulher for arrastada lá para um campo e forçada a fazer alguma coisa, né? Leia depois, busque, tenha curiosidade de entender isso na palavra. O Senhor disse: grita, para que as pessoas não entendam que você consentiu com o ato, consentiu naquela violência, consentiu nisso. Grite. Quer algo mais claro do que isso? Grite, denuncie. Eu sei que aqui a gente está abrindo uma porta, um portão inteiro para muitas mulheres que vão dizer assim: eu denunciei e não acreditaram em mim. Eu denunciei e ninguém me deu ouvidos. Ou eu denunciei e
me chamaram de louca. Já vi caso, eu, assim, me lembro muito bem de um caso de uma senhora que denunciava, vou ser franca e honesta aqui, mais talvez do que eu deveria, o pecado do marido. Ele espalhou para toda a comunidade cristã, porque eu estou falando de uma igreja, que ela era louca. A mulher emagreceu, definhou, ao ponto de perder a voz. Até um belo dia que quem resiste ao Espírito Santo de Deus, a revelação veio, a história veio, aquela mulher gritava, assim com aquele pouquinho de voz que tinha, mas o fato é que é um risco que se corre, ok? Mas é o correto a se fazer. Eu acredito sinceramente que a verdade guardada dentro de você te salva. A verdade cura, a verdade liberta. E libertar-se dos preconceitos também é dizer, eu não sei o que não me interessa o que as pessoas vão pensar. Tiremos essas amarras. Sabe quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, né? Marta, Jesus disse, remove a pedra, mas Senhor, já cheira mal. E o medo, gente? E o medo, meu Deus do céu, o senhor tem noção, senhor, que o senhor está fazendo? Mandando tirar a pedra. É para tirar a pedra. Deus, não, para algo muito profundo, uma cura gloriosa, uma restauração profunda, tem que tirar a pedra. O que os outros vão pensar, se vão sentir mau cheiro ou não, o fato é que ele vai dar uma ordem, Lázaro sai para fora. Coisa mais gloriosa, era um espírito vivo. Talvez o corpo esteja massacrado de dor, mas o espírito está vivo em Cristo Jesus, porque ele é fiel e ele dá ordem. O que as pessoas vão pensar definitivamente não importa. Que as amarras sejam cortadas. Guarde a verdade no teu coração. Não minta e não omita nada. Viva pela verdade, guarde a verdade, levante a sua cabeça, porque dignidade não falta para quem lida em termos da verdade. Bruninha. Não, e assim, para a gente encerrar, porque já estamos aqui no nosso final do nosso programa, né, faltando aí alguns minutinhos só, denuncie. Não é porque a pessoa tem um cargo eclesiástico, é pastor, é cantor, seja quem for, pode ser quem for, precisa ser denunciado. Precisa ser denunciado. E assim, se você não tem coragem, se você tem medo do que vai acontecer, chame alguém para fazer isso contigo. Chame alguém para estar junto com você, alguém que você tenha confiança, salve mensagens que essa pessoa te manda, tente buscar provas de alguma forma para você se resguardar também. Mas o principal, você não pode deixar se calar, porque cada mulher que se cala deixa de encorajar outras. Então nós precisamos nos unir. E eu te encorajo hoje a perdoar, claro, nós temos que perdoar a todos os que nos ofenderam, é o bíblico, é a oração do Pai Nosso, é o básico, mas nós não podemos deixar de utilizar as ferramentas que o Senhor nos deixou, que é a denúncia. E não adianta ficar gritando na internet, eu quero castração química, que essa é a solução. A solução, como nós estamos vendo aqui, não adianta nós termos instrumentos jurídicos se não houver denúncia e se houver continuar havendo mulheres que continuam se calando. Então, busque essa forma de denúncia, de trazer à tona isso para o mundo, porque às vezes não é só você que está sofrendo a violência daquela pessoa, e se você está namorando com alguém que já está te menosprezando, está fazendo piadas ruins, né, no sentido de, dirige mal, mas tem que ser mulher mesmo, ou trabalha bem porque trabalha igual um homem. Não, esses tipos de piada nós não podemos aceitar mais. É chato, é ser politicamente chato, mas nós precisamos, dos nossos lábios, precisa sair aquilo que é bom e agradável ao Senhor. Eu tenho certeza de que o Senhor não se agrada de piadas que menosprezam mulheres. E aí, encerrando, né, faltando um minuto aqui para o nosso encerramento, nossas considerações finais, Sara, o que você tem a dizer para as nossas ouvintes? Meninas, por favor, entendam o quanto Deus ama vocês. Eu tenho uma máxima, eu tenho para mim, os filhos riem dessa palavra, dessa frase. Queridas, encontre-se no coração de Deus. Não deixa nada, não deixa o diabo deturpar esta imagem de retidão de Deus no teu coração. Foi isso que ele fez com Eva lá no início, né? Satanás colocou dúvidas sobre a bondade de Deus,
sobre a santidade de Deus e sobre a retidão de Deus. Acho que o primeiro passo, honestamente, para que todo esse peso de dor caia por terra, é que esse engano também vá embora. A mulher é extremamente espiritual para Deus, sempre foi, faz parte da obra da redenção. Entenda que você tem as marcas do caráter de Deus, você é auxílio exatamente como Deus é para a humanidade. Eu sou ousada e eu digo assim, ele botou a impressão digital dele em você, essa fúria, sabe, com relação, tanto que até na exposição do corpo da mulher, gente, aí a gente vê o inimigo tentando manchar o caráter de Deus. Sempre a exposição é feita de que forma? Mostrando o seio, deixando o ventre, né, à mostra. Uau! E a gente não pensa nisso. É porque você revela mais de Deus na tua essência do que você pode imaginar. A despeito de toda a miséria, de toda a dor, de todo o trauma, de todo o abismo, você tem o teu lugar no coração de Deus e nada muda quem você é para Deus e a tua essência em Deus. É isso que você carrega. Então eu peço ao Espírito Santo de Deus, sinceramente, que trabalhe hoje no coração da mulher aflita, da mulher que foi magoada, ferida. Lembre-se de Leia, né? A gente faz uma interpretação de texto tão errada da história de Leia que chega a doer no meu coração. A palavra diz que ela era, né, nas nossas traduções mais antigas da Almeida, da Revista Corrigida, da Revista Atualizada, que ela era odiada e aborrecida. Isso não quer dizer que ela era odiosa, gente. Olhamos de forma errada, interpretamos o texto errado. Quer dizer que ela não era amada. E Deus olhou para o sofrimento de Leia, tocou na madre dela, abriu-lhe a madre. Olha que coisa linda, Deus se importa sim com todo o sentimento que possa estar pesando no teu coração de rejeição. Olha para quem Deus fez, para a essência de Deus em você. Enxerga, encontre o teu lugar no coração de Deus e não deixa ninguém perverter isso, não deixa o diabo perverter isso, não deixa o inimigo perverter quem você é para o coração de Deus, certo? Porque o teu Deus, só guarda isso, também é justiça. Isso aí. Ufa! Ainda bem que o nosso Deus é justiça. E da mesma forma que ele ama o agressor, ele é justiça para que esse agressor venha a cumprir com aquilo para arcar com as consequências do seu pecado. Querida Então, mulher, a palavra, desculpa, Bruna, eu fui obrigada a dizer isso. O Senhor é longânimo, tardio em irar-se, mas ao culpado não tem por inocente. Ame-se, porque Deus fez você imagem e semelhança dele, carrega na sua essência marcas do caráter de Deus. E ainda que o mundo, que o inimigo e que as pessoas dominadas pelo pecado queiram arrancar isso de você, não vão poder arrancar. Então limpa teus olhos agora e olha para o teu Criador. Limpa seus olhos, olha para o teu Criador e hoje levante-se e vá atrás de buscar o instrumento necessário, o instrumento valioso. Ah, mas já ouvi, já levei isso para várias pessoas, né, e ninguém quis me ouvir. Então, busque a delegacia da mulher. Se você é da região metropolitana de Curitiba, vá até a delegacia do seu município. Ou se você é de qualquer outra parte do Brasil, busque a delegacia do seu município, mas denuncie. Quanto mais mulheres denunciarem, menos agressores haverão, as pessoas se sentirão mais intimidadas, porque nós não podemos nos calar. Deus deixou ferramentas necessárias. E se você está namorando com alguém que te trata dessa forma, de maneira agressiva, que te menospreza, fuja disso, porque isso é laço para a sua vida. Ah, mas o Senhor pode mudar o caráter. Então, colha os frutos dessa mudança de caráter para depois você seguir em um relacionamento como esse. E qualquer coisa que vocês precisarem, pode mandar no nosso Instagram ali do Entre Linhas a sua dúvida. Você pode chamar a gente no nosso Instagram pessoal, porque o mais importante é que você é daqui encorajada hoje a denunciar e encorajar alguém que está próximo de você a denunciar. Um grande abraço e nos vemos no próximo Entre Elas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.